Muito bem. Então, para finalizar o capítulo 7, eu vou fazer dois exercícios. Um, na verdade, é o complemento do outro, tá? Então, eu vou começar resolvendo o exercício 7.22, para começar. Então, o exercício 7.22 é bem simples, rápido, e a ideia é a seguinte. Ele pede para encontre a autoindutância por unidade de comprimento de um solenoide longo de raio E-rão e contendo N voltas por unidade de comprimento, certo? Então essa que é a ideia. Você tem o solenoide comprido, e ele pede para você calcular a autoindutância. Então o caminho das pedras é bem simples, né? Primeira coisa, você tem que calcular o campo magnético, que a gente já fez. Aí depois você calcula o fluxo, e com o fluxo você se atenta que no caso aqui, a autoindutância é a constante de proporcionalidade entre o fluxo e a corrente que passa nesse solenoide, tá certo? E aí então você calcula pelo campo B esse fluxo e consequentemente então você acaba tendo aí a autoindutância L, tá certo? Bom, para calcular esse campo magnético, então tem as linhas aqui, né? São muitas linhas de campo passando aqui, linhas de corrente aqui, atravessando o filamento. Então eu venho aqui, a lei de Ampère básica, venho aqui, faço minha amperiana. Eu não vou fazer com tantos detalhes, porque a gente já fez, então a gente mostra que o campo externo vale zero. Então a única parte que contribui para o campo, na realidade aqui, dado o sentido do campo, que é na condição Z, a única integral de linha que vai contribuir é essa integral aqui. Isso a gente já fez em mais detalhes, então não vou entrar aqui. No final das contas, então, o que você vai ter é que a integral de B dl é igual ao μ0 I envolto pela minha amperiana. O B ele é constante, dado uma distância fixa aí das bordas, das laterais do solenoide. Você tem que o módulo de B vezes L é igual a μ0 I E não, certo? Onde E não é o número de voltas aqui envolvido aqui pela minha amperiana, certo? Esse é não. Nesse sentido, então, eu tiro que o Bzão é igual a μ0 I E não sobre L, que é o nosso Eninho aí, né, que a gente chama, o N menor aí, μ0 I Eninho, onde esse Eninho aqui nada mais é do que o número de voltas por unidade de comprimento, tá certo? Então isso aqui é basicamente em módulo aqui, né? Tudo em módulo. A gente já sabe que ele está na direção do eixo do solenoide. Isso aqui é o campo interno ao solenoide. O N aqui é o número de voltas por unidade de comprimento, que nada mais é do que o Enão dividido por L. Calcular a autoindutância, então, é simples. O que a gente vai ter é calcular o fluxo, tá certo? Como o campo é constante, então já é fácil. O fluxo nada mais é do que então, a integral de B dA. O B é constante, então no fundo vai ser basicamente o valor do campo, μ0 I N vezes π R ao quadrado, que é a área aqui, né, do meu solenoide, visto que ele tem um raio rão.
Então, em um comprimento L, aqui, no solenoide, a gente tem NL voltas, tá certo? Você tem NL voltas, número de voltas. Isso aqui é o fluxo em uma volta. Tá certo? Você tem uma espira. Vamos desenhar uma espira aqui em verde. Esse é o fluxo que atravessa essa única espira, certo? Ou seja, em uma única volta. Se a gente quiser calcular agora o fluxo total num comprimento L, você vai ter N vezes L voltas, tá certo? Então, o fluxo total em N vezes L voltas, tá certo? É então nada mais do que esse fluxo, vou chamar de fluxo 1 aqui. Então, o fluxo total é igual a N vezes L vezes esse φ1, né? Ou seja, estou pegando o fluxo e multiplicando agora por o número de voltas que eu vou ter num comprimento L. Isso vai me dar, então, que o meu fluxo total é M0 e N ao quadrado pi R ao quadrado é L. Tá certo? A autoindutância, então, por sua vez, Li é igual a M0 e N ao quadrado pi R ao quadrado L, de forma que a autoindutância por unidade de comprimento é L, que é a autoindutância por unidade de comprimento L, nada mais é do que M0 N ao quadrado pi R ao quadrado. Então é essa a autoindutância por unidade de comprimento do meu solenoide. Ok? Esse resultado eu estou calculando mais para poder que a gente vai usar aí nos exercícios, no exercício 7.26, que é o que eu quero trabalhar hoje aqui. Então, dando continuidade, vamos para o exercício 7.26. Então, 7.26 ele fala o seguinte: encontre a energia armazenada em uma seção de tamanho L de um longo solenoide de raio errão que conduz uma corrente I com N voltas por unidade de comprimento. Ou seja, exatamente o que nós temos aqui no 7.22. O que ele quer saber é qual é a energia armazenada numa seção aqui de tamanho L. Tem lá um solenoide gigante, comprido, a beça, vou lá, pego uma fatia dele de tamanho L e eu quero saber qual é a energia armazenada nessa fatia aí de comprimento L. E ele pede para fazer isso de diversas maneiras, tá certo? Então a primeira maneira que ele pede para você fazer isso, então o item A, é através da relação que diz que a energia é igual a 1/2 de L I ao quadrado. Então, eu vou só fazer uma breve revisão de onde vem esse resultado, para a gente recordar de onde vem essa energia igual a 1/2 da autoindutância vezes a corrente ao quadrado. Bom, como a gente viu, né, a força eletromotriz é o trabalho por unidade de carga, fornecido, por exemplo, para uma bateria, a fim da gente inferir uma corrente no circuito, tá certo? Então, pela definição, essa força eletromotriz, epsilon, se você se lembrar, é a integral. Isso aqui é o trabalho por unidade de carga, é a força por unidade de carga, dl. Onde essa força aqui é a força por unidade de carga que é fornecida pela bateria, tá certo?
Isso a gente já viu tudo, só estou revisando. Como a gente viu também, a variação do campo magnético, ele também induz uma corrente, tá certo? De forma que uma força eletromotriz também vai ser induzida. Então, se você variar o campo magnético, você também tem uma força eletromotriz induzida, tá certo? Então, de maneira análoga, a corrente induzida pela bateria também produz um campo, cuja variação, né, do fluxo é igual, então, a menos epsilon é igual a dφ dt. Tá certo? Ou seja, você ligou na bateria, essa bateria ela gera uma força, ela vem com uma força eletromotriz, isso gera uma corrente, essa corrente então ela gera um campo contrário ali, né, que tenta manter o fluxo zero, que é essa minha força contra-eletromotriz do sistema aí, tá certo? E essa força contra-eletromotriz, ela é proporcional à variação do fluxo. Tá certo? Então, a força eletromotriz que é induzida é igual a menos a variação do fluxo magnético. Daqui, então, eu tiro que a força eletromotriz é igual a menos o dφ dt. Onde esse φ aí é o fluxo do campo magnético através do circuito. Bom, além disso, né, outro resultado que a gente tirou é que o fluxo ele é proporcional à corrente, tá certo? Então a gente sabia também que o fluxo é proporcional à corrente e essa constante proporcionalidade é a autoindutância, tá certo? Então o fluxo é igual a Li. Tudo isso eu estou fazendo para deduzir a expressão, só para lembrar de onde ela veio, tá certo? Então a gente parte do trabalho, que é trabalho por unidade de carga, que é força por unidade de carga vezes deslocamento, e se atenta que a variação do fluxo gera uma força eletromotriz e que esse fluxo induzido ele é proporcional à corrente. Então, se a gente quiser calcular o trabalho total armazenado, tá certo? A gente tem então que o dW é igual a 1 epsilon dq, porque isso aqui é o trabalho por unidade de carga, tá certo? Esse é o nosso trabalho armazenado. E isso aqui pode ser escrito também como sendo menos epsilon I dt, tá certo? Lembrando que dq é igual a I dt. Então essa é a energia fornecida por cada carga dq. E esse menos aqui indica que é um trabalho contra a força eletromotriz, tá certo? Então, de fato, quando a gente pega um trabalho de uma carga, ó, você põe lá e ligou a bateria. Essa bateria pôs as cargas em movimento, tá certo? Para você tomar essa energia dela, você tem que frear essa carga, tá certo? E pegar a energia dela. Então essa é a força contra a eletromotriz, porque tem o trabalho negativo, né? Ela chega com uma certa velocidade lá para você toma uma fração dela e aí ela continua depois. Obviamente que a velocidade no todo, né, fica constante, porque é como se tivesse uma fila, tá todo mundo empurrando um cara. Pensa assim, ó, você tem uma fila todos atrás aqui, tem um cara que está empurrando a fila, tá certo? Se não tiver resistência nenhuma, a fila anda rápido, certo? Se tiver uma resistência grande, a fila vai andando devagar, mas tem um cara empurrando, que é a bateria, e tem um cara pegando energia desses caras que estão se aproximando lá. Ou seja, essa energia está sendo convertida lá em trabalho lá na frente, certo? Se a resistência é pequena, eu empurro, as cargas fluem rápido. Se a resistência é grande, os caras andam devagar e eu vou pegando essa energia que a carga está emitindo lá para transformar em calor, por exemplo, numa resistência. Certo? Acho que essa analogia foi a melhor que eu consegui descrever, não sei se também ficou muito claro. Mas pessoas enfileiradas e um indivíduo empurrando ele, certo? Então, bom, então o cara anda rápido, não anda rápido porque tem um cara lá tomando a energia desse sistema, que é um cara transformando parte dessa energia que eu gasto para empurrar em calor, certo? No caso, a resistência. Então, muito bem. Então, daqui agora eu consigo deduzir facilmente aqui a minha relação aqui. Simplesmente me atentando que o epsilon é igual a menos dφ dt, tá certo? Que pode ser escrito, então, ó, se eu agregar essas duas expressões aqui, eu tenho aqui o epsilon é igual a menos L di dt, tá certo?
Só substituir o fluxo aqui, o L é constante, tá certo? Fica menos L di dt. De forma que eu posso escrever então daqui que epsilon dt é igual a menos L di. Substituindo aqui agora, ó, menos epsilon dt, eu tenho que dw é igual, então epsilon dt vai ficar L I di. Tá certo? De forma, então, que integrando agora de uma corrente zero até uma corrente I total, isso aqui dá 1/2 de L I ao quadrado. Tá certo? Que é a expressão que a gente tem ali em cima ali. Eu estou usando o exercício também para a gente revisar um pouco aí como é que foi feito essas coisas. Obviamente que é muito mais corrido, né? Mas só para a gente recordando, não sair usando essas fórmulas aí à torta e direita. Agora é fácil, né? Como a gente já viu no exercício 7.22, aqui em cima, a indutância nada mais é do que μ0 n ao quadrado π r ao quadrado L, tá certo? A indutância está aqui em cima, de forma então que o trabalho é igual a 1/2 de μ0 n ao quadrado π r ao quadrado L I ao quadrado. Então, essa é a energia armazenada em uma seção de tamanho L do meu solenoide. Ok? Então é direto, se eu tiver autoindutância, souber a corrente que passa lá, pronto, está resolvido o problema, está calculado sem maiores dificuldades. Mas ele pede para calcular de outras formas. Então, no item B, ele quer que você calcule o mesmo resultado utilizando essa expressão, ó, que o trabalho é igual a 1/2 da integral no circuito de A escalar I dl. Tá certo? Então, novamente, né, da onde que veio essa expressão aqui? Como é que ele deduziu a expressão? Então vamos ver como é que a gente obtém a expressão. Então, como a gente viu acima, né, o nosso W é igual a 1/2 de L I ao quadrado. Tá certo? Além disso, a gente sabe que o fluxo é igual a LI, que por sua vez é integral de BdA. A ideia é a gente trabalhar essa última expressão aqui, ó. LI é igual a BdA, que por sua vez pode ser escrito como a integral do rotacional de A dA, porque o B é igual ao rotacional de A, que por sua vez, a gente usa o teorema de Gauss, é igual a integral no circuito aqui de A escalar dl. Tá certo? Então, isso aqui nada mais é do que Li. Daqui, ó, a gente tem que o W é igual a 1/2 de I, que multiplica Li. Então, isso aqui nada mais é do que 1/2 de I da integral de A escalar dl. Ou, finalmente, a gente pode pôr essa direção aqui nessa corrente. Eu posso escrever a expressão aqui como sendo 1/2 da integral de A escalar I, colocando nada mais do que a componente vetorial na corrente, A escalar I dl,
que é exatamente a expressão aqui que ele pediu para a gente utilizar. Tá certo? Então, está aqui o resultado da energia. Então, ele pede para a gente calcular a energia utilizando essa expressão. Então, para isso, a gente tem que calcular o potencial vetor. Tá certo? Então, a fim de a gente calcular essa energia armazenada, a gente calcula esse potencial vetor na superfície do solenoide. Tá certo? Porque é exatamente onde a gente vai fazer essa integração de linha, onde está passando essa corrente, tá certo? Então tem que ter o potencial na superfície. Para isso, então, a gente pode fazer uso da relação que é a integral de B dA nada mais é do que a integral de A escalar dl. Que é o que está aqui, né? Eu usei basicamente o teorema de Gauss. Como o campo B interno ao solenoide, a gente já sabe o que vale. Ele é igual a μ0 e N, onde o N é o número de voltas por unidade de comprimento. Então a gente tira o A aqui, ele é constante na superfície, então fica fácil de calcular. Essas duas integrais ficam μ0 e N vezes π r ao quadrado. Já estou calculando na superfície, que é onde eu vou fazer essa integral de trajetória aqui. E aqui dá o módulo de A, é 2πr, tá certo? Então aqui usei o valor do B, a integral da área, o B é constante, então fica B vezes a área. O A aqui em torno do caminho também é constante, fica A vezes o tamanho do comprimento dl, que é um solenoide, numa circunferência de raio R, né? O solenoide tem um raio Rão, isso aí dá 2πr, de forma que o meu A, então, é igual a μ0 Ni sobre 2 vezes Rão. Na direção aqui é φ versor, certo? Que é a direção da corrente. Aqui eu já estou calculando na superfície do solenoide. Dessa maneira, então, calculando a energia agora. Então vamos para outra página. O W é igual a 1/2 da integral de A μ0 N I R sobre 2 na direção φ versor, produto escalar com I φ versor. Então, isso aqui é A escalar I dl. Tá certo? Todos esses termos são constantes, que eu estou calculando na superfície. Daí, então, eu tiro que isso aqui me dá 1/2 de μ0 N I ao quadrado R sobre 2, que multiplica, então, 2πr, que é a integral em dl aqui, certo? Sendo esse resultado aqui válido, né, para uma única volta. Se a gente quiser calcular para nl voltas, trabalho, então, isso aqui é para uma volta. Vou chamar de W1. Então, o W total aqui, para nl voltas, nada mais é do que nl. Isso aqui me dá nl voltas, né? Quer dizer, n voltas, que isso aqui é voltas por unidade de comprimento, vezes comprimento me dá o número de voltas, num comprimento elão, né? Que multiplica o W1. Isso vai me dar a resposta 1/2 de μ0 N ao quadrado π
R ao quadrado, L I ao quadrado. Que é, obviamente, igual ao resultado que a gente obteve pelo outro método. No item C, ele pede para calcular, utilizando a expressão que W é igual a 1 sobre 2 μ0 integral do módulo de B ao quadrado dV, e aqui essa integração é em todo o espaço, certo? É um outro método para integrar. Então, a dedução da expressão também não é difícil, a gente já fez, basicamente a gente sai do nosso resultado anterior, esse aqui, ó, e aplica aí a relação entre rotacional de B igual a μ0j, certo? Então, só para deduzir, o W é igual a 1 meio do rotacional, da integral de A escalar I dl, a ideia aqui é trocar esse IDL por uma integral de J dV. Só estou estendendo para uma densidade volumétrica de corrente, na vez de uma densidade linear. Completamente análogo, né? Porque IDL é igual ao meu J dV. E aí eu utilizo, né, o fato que o rotacional de B é igual a μ0j. Então eu isolo o meu J, tá certo? A minha densidade superficial volumétrica de corrente. E isso aqui eu tiro então que o meu W é igual a 1 sobre 2 μ0 a integral de A, produto escalar, rotacional de B, dV. Aí depois algumas identidades vetoriais, né, que a gente faz, os detalhes você vê nas aulas anteriores, você consegue mostrar que isso aqui é igual, são identidades bem simples, dá 1 sobre 2 μ0, a integral de módulo de B ao quadrado dV menos uma integral na superfície de A vetor B escalar dA. Então esse resultado aqui é exato, tá certo? Mas você também pode estender essa integral no volume para todo o volume, todo o espaço, né, do universo, né? Se você somar em todo o espaço, essa integral vai a zero e toda a contribuição nela, quando você fizer uma integração em todo o espaço, recai sobre essa integral aqui, tá certo? Porque o A e o B aqui, eles tendem a zero para posições muito longe do solenoide, e então você pode também igualar isso aqui a um W igual a 1 sobre 2 μ0, a integral em todo o espaço do módulo de B ao quadrado dV. Que é como ele pede para a gente calcular aqui a relação. Para calcular a energia por essa expressão também é fácil, porque a gente tem, né, o B é constante, né, então é muito fácil, basicamente. O que você tem que fazer é pegar o módulo de B ao quadrado e multiplicar pelo volume do solenoide, que é a base vezes a altura, né? A altura, no caso, é o L, que é a seção que eu estou levando em conta. Então, por essa expressão, a gente tira aqui o W, que é a energia armazenada, é igual a 1 sobre 2 μ0, a integral de μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o campo ao quadrado, integrado em dV. E isso aqui é igual. Note que o campo externo ao solenoide é zero, tá certo? Então, no fundo, esse volume
vai ser só o volume interno. Tá claro? Eu também estou integrando fora do solenoide, estou integrando em todo o universo. Mas o B é zero fora, então não vai ter contribuição nenhuma quando esse volume aqui estiver considerando fora do solenoide. Então, basicamente, eu acabo só integrando no volume do solenoide. E isso vai me dar, então, multiplicando então, por πr ao quadrado vezes L, que é o volume. Isso aqui vai me dar 1 sobre 2, μ0, N ao quadrado, π R ao quadrado, L, I ao quadrado. Que é, novamente, igual ao resultado aqui de cima, né? Igual aos resultados anteriores. Tudo veio do mesmo lugar, né? Tudo tem que dar o mesmo resultado. E o interessante do parte D é que ele fala agora, na vez de você considerar todo o espaço, utiliza essa relação aqui, ó. Então não pega um todo o espaço, pega um espaço finito agora e utiliza essa relação aqui. Então ele fala, ó, selecione esse espaço, que é um espaço que vai de A até B num raio do solenoide aí. Então é isso que ele dá como dica. Então o item D é para utilizar essa expressão aqui. E aí o volume que eu vou utilizar agora não vai ser todo o volume do universo. Vou pegar um volume aí fixo. E aí então eu desenhei aqui para a gente poder ficar um pouco mais claro. Então é uma figura assim, ó. É o problema 726. Então tá aqui, ó. Então eu tenho meu solenoide aqui, tá vendo? Ó? E eu peguei e vou integrar nesse volume. Um volume que vai de A até B, é um cilindro. Só que agora, como eu não estou integrando em todo o universo, né, eu tenho que levar em conta esse termo aqui também, porque a contribuição dele não vai recair toda no módulo de B ao quadrado. Porque, por exemplo, nessa região aqui eu não estou considerando o campo do B, por exemplo, certo? Só estou considerando o campo do B daqui até aqui. Eu poderia pegar outros volumes quaisquer, desde que esse volume envolva toda a corrente que está passando, certo? Veja que tem uma hora que eu troco essa integral de I por uma integral de J. Essa aqui é o meu J. Só que, obviamente, só tem carga, né? Só tem corrente na superfície do solenoide. Então tem um monte de posição aqui que o J dá zero, apesar do campo não ser zero, nem o potencial vetor. Então agora aqui eu tenho que fazer as duas contribuições. Tem que calcular essa contribuição e essa contribuição. Note que agora a contribuição do B não vai ser essa aqui, porque eu não estou integrando de zero até rão. Estou integrando de A até B. O B para fora do solenoide. Mas no fundo, fora não vai ter contribuição do B. Só vai ter de A até rão a contribuição do B. Então esse resultado não vai ser exatamente o mesmo. Então, vamos resolver isso aí? Então, primeiramente, então eu vou resolver essa integral aqui, ó. Então, parte 1, eu faço a integral de BdA. Quanto me dá isso aqui? Aliás, BdV, módulo de B ao quadrado dV, tá errado. Módulo de B ao quadrado dV. Isso aqui vai me dar μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado. E o volume aqui vai ser R1 ao quadrado menos A ao quadrado vezes πL. Certo? Que é o volume desse cilindro aqui que eu envolvi aí a minha corrente. Tá certo? Então, essa é a contribuição do campo magnético nesse volume aqui. Que é o volume, um volume que eu escolhi que envolve a corrente num tamanho aqui, ó, L. Tá certo? Um volume que eu escolhi arbitrário. Como eu disse, né, alguma contribuição vai ter que vir agora dessa integral aqui para que a gente obtenha no final esse resultado aqui. Que é isso que a gente vai fazer. Note aqui também que essa integral não vai de A até B, porque o campo, quando a posição é maior do que rão, é zero, tá certo?
O B vale 0 para regiões maior do que errão. O errão é o raio do solenoide. Então agora eu preciso calcular a integral de A vetor B escalar dA isso aqui é igual. Então o B ele vale μ0 e N na direção Z versor, tá certo? E o meu A ele vale μ0 N e S, aqui o S é uma distância arbitrária, sobre 2 na direção φ versor. Isso aqui a gente calculou também em algum momento aqui atrás, aqui, ó, tá aqui, ó, μ0 Ni sobre 2, φ versor, e aqui o S, eu peguei o S numa posição arbitrária. O A vetor B, então, é igual a μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado, sobre 2, S, e aqui parece o produto vetorial de φ, produto vetorial com Z versor. Certo? Porque o A na direção φ e o B na direção Z, isso aqui vai me dar o meu S versor aí, que é o raio. Essa integral, então, fica A vetor B escalar dA e isso aqui fica μ0 I ao quadrado, N ao quadrado, sobre 2. E aqui sim, ó, a minha superfície agora vira uma superfície A, que é onde eu vou ter aqui o B diferente de 0, tá certo? Ou seja, eu vou integrar esse cara na superfície do dA, que é bem aqui, ó. E aqui está o meu N versor, tá certo? Então vai ficar μ0 I ao quadrado, N ao quadrado sobre 2A, A dφ dz. E aqui eu tenho S versor. E aqui eu tenho, ó, nessa região aqui, ó, menos S versor. Tá certo? Esse A aqui, ó, é a posição aonde isso aqui vale diferente de 0. Aqui fora, nessa região aqui, o B vale 0, tá certo? Então essa contribuição do dA aqui, ó, ela acaba não entrando, tá certo? Porque o B nessa região vale 0. Quando eu fizer A vetor B escalar dA, a única contribuição que vai entrar é desse elemento aqui. Tá claro? Porque aqui fora também deveria entrar, mas o B vale 0 aqui, certo? E aí então, essa contribuição da superfície acaba não entrando. Só acaba entrando a integral, a superfície A. Tá claro? Sim? Fazendo uma integral de superfície. Então eu vou pegar na superfície inferior e na superfície superior. Calculo A e o B nessa superfície inferior. Calculo A e o B na superfície superior. O A e o B na superfície inferior dá 0. Então, porque o B vale 0. Então só entra a contribuição da parte do fluxo aqui, né? Do vetor A, vetor B, na superfície A. Certo? Isso aqui nada mais é do que um fluxo do vetor A, vetor B. Nessa região, esse fluxo vale 0, porque o campo magnético vale 0. Isso aqui, então, vai me dar... Esse vetor aqui é S versor, o dA é menos S versor, então fica escalar com menos S versor,
porque o dA aponta para cá, tá certo? Na direção menos R, né? Na direção em sentido do eixo. E isso aqui me dá, então, como resposta, menos μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado, A ao quadrado, 2πl sobre 2. Finalmente, então, eu tenho o termo da contribuição de B ao quadrado dV, tenho o termo da contribuição do A rotacional com B, e aí então eu tenho como calcular agora aqui o meu W, dado uma forma agora sem considerar a integração em todo o espaço. Se você fizer as contas, pode subtrair, basicamente isso vai dar o W é igual a 1 sobre 2 μ0. Então a integral do B ao quadrado dá μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado, π R ao quadrado menos A ao quadrado, vezes L, mais... Por que mais? Porque tem um menos aqui e tem um menos aqui, tá certo? Então acaba saindo positivo, mais μ0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado, π A ao quadrado, L. E isso aqui vai me dar exatamente 1/2. μ0 cancela com esse μ0 aqui. μ0, I ao quadrado, N ao quadrado, π R ao quadrado, L. Que é exatamente o resultado que a gente já tinha obtido anteriormente. Então, obviamente, né, como a gente já esperava, visto que todas as relações são basicamente continuação de uma única expressão, né, são todas identidades, a resposta que a gente obtém para qualquer um dos métodos aí, desde os mais fáceis de calcular até os mais intrincados aí, o resultado é o mesmo.